Olá, querido aluno, vamos fazer juntos o mapa? O mapa é muito importante não apenas para conhecimento, né, mas também pela sua nota. Então, vamos lá. Estimado acadêmico, o objetivo principal da atividade mapa é lhe proporcionar a experiência da imersão no universo das operações de assessoria imobiliária, de forma que possa compreender a prática dos assuntos estudados como instrumento para o exercício pleno da profissão que você escolheu. E aí, como todas as atividades da Unicesumar, segue aquele ciclo de aprendizagem, né, que está ali bem minucioso explicando para vocês. Então vamos lá. Observe atentamente o texto abaixo e fique inteirado sobre os nossos deveres e direitos. A informação faz com que o desenvolvimento do nosso trabalho seja sempre mais efetivo, funcional e seguro. Esse é o perfil do profissional que o mercado imobiliário espera. Então vamos lá para o nosso texto. A comissão de corretagem deve ser devolvida em caso de rescisão da compra do imóvel? O presente artigo tratará dos casos em que a comissão de corretagem deverá ser devolvida e como a jurisprudência, ou seja, os julgados, veem a questão. A comissão de corretagem é válida e devida quando há aproximação das partes no negócio, ou seja, quando a corretora ou imobiliária efetivamente trabalhou para que o vendedor do imóvel encontrasse o comprador. Mas não basta somente aproximação, necessária que haja o efetivo fechamento do negócio, que só se concretiza com o contrato efetuado entre as partes, então seja devida comissão. A formação do contrato de corretagem depende de 3 etapas importantíssimas. Então, segundo Scavone Júnior, primeira é a aproximação das partes, a segunda, o fechamento do negócio mediante a assinatura e a última, a execução do contrato. Sem uma dessas etapas, o trabalho não se efetivou por completo, não sendo então devida a comissão, ou seja, não há que se atingir o objetivo que o imóvel seja entregue e o preço seja pago. Entende-se aqui o contrato efetuado realmente quando há a concretização dos 3 elementos, né? Não diz respeito à sua assinatura, que é a formalidade, trata-se da execução do contrato, mãos à obra, literalmente. O artigo 725 fala em se atingir o resultado perseguido na mediação, ou seja, a negociação tem que ser frutífera para as partes. Caso contrário, não enseja comissões ou remuneração ao corretor. Então, ela se traduz uma obrigação de resultado. Nosso trabalho é uma obrigação de resultado. No mesmo artigo, né, do Código Civil, o simples arrependimento das partes não configura possível para se abster de pagar a comissão ao corretor. São devidas as comissões mesmo que uma das partes se arrependa. Ao mesmo tempo, por motivo de costume, quem paga a comissão do corretor é o vendedor, exceto quando se estipula o contrário no contrato. Sendo o comprador que paga, essa cláusula deve ser mencionada corretamente e, sem dúvidas, tal informação que o comprador arcará com as comissões, devendo-se deduzir do montante ou estabelecer o valor da comissão proposta, uma vez aceita e concretizado o negócio, são devidas. Lembrando que quando a negociação estiver sob o manto do Código de Defesa do Consumidor, o CDC, há o dever de informação pela parte vendedora, conforme o artigo 6º do inciso 3º, não apenas informar, mas que se tenha clareza e certeza na transmissão das informações. Ocorre que, com atrasos nas obras, muitas vezes não sendo o imóvel entregue na data aprazada pela incorporadora, os clientes, perfeitamente em dia com os pagamentos, preferem as rescisões do contrato. Assim, a pergunta que se faz é: deve a comissão ser devolvida ao comprador? Respondemos que sim, a comissão deve ser devolvida. No caso, ocorreu culpa exclusiva da incorporadora ou da construtora e o objetivo final, ou seja, a entrega do imóvel, não foi alcançado.
qual seja a entrega do imóvel ao consumidor, não se perfectibilizando o contrato nesse ponto, pois não efetuou obrigação do incorporador, ou seja, o contrato não se efetuou por completo, não houve execução, falta de cumprimento que enseja sua quebra. Com a não entrega na data estipulada, o que possibilita a resolução, ou seja, o término do contrato, deixa eu ver aqui, o contrato não se concretizou, o que uma das partes prometeu, ou seja, a construtora não foi entregue e obviamente enseja devolução, ou seja, possibilita a devolução do que fora pago, pois o consumidor não gozou do bem adquirido. O adquirente não recebeu o que lhe fora prometido, havendo quebra de contrato por falta de execução da obrigação. A construtora não fez a parte dela. O que o comprador almejava, a efetiva entrega do imóvel comprado, prometido no contrato, não lhe for entregue, estando inacabado o contrato em virtude de culpa da construtora, e sendo exclusiva essa culpa sem que o consumidor tenha lhe dado causa, é devida a restituição dos valores, inclusive a comissão paga aos corretores. Somente o consumidor efetuou a sua parte no contrato, ou seja, o pagamento. E tendo efetuado de forma rigorosamente em dia suas obrigações, lhe é devida a devolução. Ele estava de boa fé, ao contrário da incorporadora. Ocorreu um dano ao consumidor que efetuou sua parte e não teve a mesma contrapartida, e ocorrendo esse prejuízo, lhe deve ser devolvido de forma integral os valores pagos. Assim, é indevida a comissão de corretagem e, quando já paga, deve ser devolvida pelas construtoras e corretoras. Ora, não pode a construtora e incorporadora causarem prejuízo a uma das partes e ainda não se responsabilizarem pelo ocorrido. Houve um desembolso pelo consumidor e, não tendo recebido o seu imóvel, deve ser ressarcido de todos os valores pagos, sob pena de enriquecimento sem causa de uma das partes, incorporadora e corretora. O artigo 476 do Código Civil estabelece inclusive que uma das partes não pode cobrar da outra estando atrasada a sua obrigação. É o que ocorre no presente caso. Estando a construtora em atraso ou totalmente parada a obra, não pode cobrar do consumidor e, se cobrou, deve ressarcir, pois o mesmo não aproveitou pelo que pagou. Ademais, o adquirente está protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o dever de informação, ou seja, a construtora ou a corretora deve informar se a comissão está inclusa ou é cobrada à parte. Sendo a parte, que é muito comum às vezes, deve integrar o montante a ser devolvido, pois a comissão só é devida quando o contrato atinge seu objetivo final, não a mera aproximação. Além do mais, tal situação enseja o retorno do estado anterior ao contrato, ou seja, o status quo ante, que é uma expressão em latim, Ou seja, se retorna a uma das fases anteriores à execução do contrato, pois não foi executado. Sendo culpa exclusiva da construtora, o contrato retorna à fase anterior, qual seja, ao fechamento, que se compromete pela simples formalidade. Apesar de estar assinado, o contrato não se perfectibilizou, tendo permanecido apenas nessa etapa. Não houve avanço que justificasse sua concretização, não houve sua execução. Estando pendente a execução, não se concretizou o contrato. Não estando concreto, não há se falar em cobrança de comissões e demais encargos. Tendo sido pagos pelo adquirente, ou seja, pelo comprador, devem ser devolvidos. Ademais, quando envolto o direito do consumidor, se estabelece a teoria da reparação integral do dano, estabelecido no artigo 6º, inciso 6º do Código de Defesa do Consumidor, que diz que o consumidor deve ser reparado de forma efetiva pelos danos patrimoniais e morais. Ou seja, todos os danos devem ser ressarcidos. Se o consumidor adquirente pagou a comissão, estas devem ser devolvidas pelo presente caso de resolução do contrato,
pois lhe acarretou uma diminuição em seu patrimônio. Assim sendo, é perfeita a devolução dos valores pagos a título de comissão de corretor pelo adquirente, pois não podem ser cobrados se não houve a concretização do negócio, é como se ele não tivesse sido feito. Apenas para lembrar, prescreve em 3 anos a reparação por enriquecimento sem causa, quando é devida a comissão de corretagem de volta. A atividade está regulada pelos artigos 722 a 729 do Código Civil, pela Lei 6.530 de 78, que é a nossa lei específica, pelo Decreto 81.871, que disponibilizam sobre a profissão de corretor de imóveis. Bem, da contextualização, eu falo que no nosso livro didático, como nas outras pesquisas, você vai ter mais informações, mas é muito claro. Às vezes fica um pouco redundante o título, porque ele vem de um julgado de jurisprudência. Mas dá para a gente entender o que acontece quando nós trabalhamos para as incorporadoras ou construtoras, por exemplo. Então, olha só qual vai ser a nossa ação. Mediante o exposto, leia com atenção a situação hipotética a seguir. Vicente teve acesso ao texto acima e ficou muito preocupado, visto que desenvolve operação imobiliária de venda de imóveis de incorporadoras. Interessado em saber sobre quais são suas funções e também sobre os honorários, ele procurou você para que o auxilie em ações preventivas, visto que deseja ter uma carreira de sucesso. Claro, não é por isso, porque leu o texto que Vicente vai falar, então eu não vou trabalhar com incorporadoras ou com construtoras. Vai sim, mas tem algumas situações preventivas que ele pode fazer, né? Então essa é a atividade mapa. Então vamos lá. Número 1. Explique para Vicente o que é recomendável que ele faça caso o cliente peça esclarecimento sobre algumas cláusulas contratuais e também detalhes sobre o projeto. Bem, então o que nós vamos fazer? Observe quais cuidados devem ser tomados pelo Vicente e por nós, né? Nessas situações preventivas do que diz respeito às questões técnicas e legais. Então, antes de passar qualquer informação técnica para o cliente sobre o projeto, cálculos, áreas, equipamentos, você vai solicitar para o profissional do setor da incorporadora ou da construtora, que no caso é o engenheiro, né, o técnico responsável. Segundo, zele para que todo tipo de comunicação seja feita por escrito, para que você tenha como comprovar que você cuidou do seu cliente, ou seja, você agiu com diligência e com prudência. Letra C. Se julgar mais seguro que o cliente fale diretamente com o responsável técnico, faça essa ponte, mas sempre por escrito, por um aplicativo de conversa ou por e-mail. E D. Não deixe que persista nenhuma dúvida. Entretanto, se assim ainda o cliente tiver dúvida, aconselho por escrito a não realizar a transação enquanto ele não estiver completamente seguro. Então, se o problema dele é com o contrato, coloque ele em contato diretamente com o advogado. Se é em relação à questão técnica, estrutural, de projeto, fale diretamente com o engenheiro, mas que você estabeleça essa ponte sempre fazendo por escrito. Lá na frente você fala, mas eu falei para você não assinar nada enquanto você não estivesse completamente seguro, certo? Questão número 2. Quando houve treinamento para os corretores parceiros da incorporadora, não foi esclarecido o que seria um contrato de adesão, no caso do Vicente. Explique para Vicente o que é um contrato de adesão e quais recomendações ele deve dar ao cliente. Então, de acordo com o artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas por autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. E aí, olha só os parágrafos que tem do artigo 54. A inserção de cláusula
no contrato não desfigura a natureza do contrato de adesão. Parágrafo 2º. Nos contratos de adesão, admite-se cláusula resolutória desde que a alternativa cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no parágrafo 2º do artigo anterior. Parágrafo 3º. Os contratos de adesão escritos são redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior a 12, tá? Aquele que a gente usa no Word, por exemplo, fonte 12. Deixa eu ver aqui onde eu parei, para facilitar a compreensão do consumidor. E as cláusulas que não aplicarem limitação de direito ao consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. Então, antes que o cliente assine o contrato, o que você vai fazer? Você vai dizer para ele ler o contrato atentamente e, caso ele tenha dúvida, para pontuar para você por escrito, tá? E aí a sua função é esclarecer todas as dúvidas. Caso ele pergunte alguma coisa que você não sabe esclarecer, você vai encaminhá-lo ao departamento jurídico. Por quê? Porque a responsabilidade vai ser sua se você não fizer isso. Essa é a tua obrigação. Persistindo a dúvida, coloca um perto do outro. Se ainda assim ele não estiver certo, você diga, olha, recomendo que você esteja completamente seguro antes de assinar esse contrato de adesão, certo? E finalmente não, né? Tem mais uma questão, são 4. Na terceira, considerando que vários corretores de imóveis atendem no plantão e a concorrência é grande para o fechamento do negócio, todas as vezes que Vicente atender um cliente, qual ação preventiva seria interessante ele adotar para que um colega não venha tirar o cliente dele? Olha só, o que acontece? Quando a pessoa trabalha com uma operação imobiliária como essa, ele fica em plantão e pode eventualmente ser o plantão num domingo, num sábado, num feriado. E aí o Vicente, né, normalmente esses plantões eles não são super movimentados e quando aparece o cliente, então o Vicente vai com toda a dedicação do mundo apresentar toda a incorporação ou vai falar sobre o empreendimento com ricos detalhes. E aí ele dá o melhor dele. E o cliente diz, Vicente, muito obrigado, deixa eu pensar um pouquinho. Quando ele volta para o fechamento, não é o Vicente que está no plantão. E aí a pessoa vem e fala, olha, vim fechar um negócio. O colega que está lá, nada contra o colega, mas quem trabalhou foi o Vicente, ele vai lá e faz simplesmente o fechamento. Tá, mas então para que não aconteça isso, o que é interessante? Que o Vicente já veja antes na incorporadora ou na construtora como é que eles trabalham com essa ficha de atendimento. Normalmente essa ficha de atendimento é deixada, por exemplo, com o gerente ou quem coordena os plantões. E aí nada impede que um colega facilite, né, e possibilite o fechamento. Claro, se o cliente veio fazer o fechamento, ele não pode perder, né? Então precisa ter uma conversa entre todas as pessoas que estão envolvidas nisso. Então, por exemplo, se eu fizer apenas o fechamento, eu recebo alguma coisa? Claro, né, para que haja um incentivo, mas obviamente é menos do que o Vicente. Então, por isso, tudo isso tem que ser combinado com antecedência. E claro, por escrito também, para que não haja problema, né? Então, o que acontece? É preciso também que no atendimento, tá, haja uma maneira de registrar que você atendeu o cliente. Então você pode ter uma ficha de visitação própria sua, pode verificar se tem câmeras, por exemplo, né, no local, que normalmente tem, porque fica aberta, né, em feriados, domingos, em horários ermos, onde não tem muito fluxo de pessoas. Então assim, todo cuidado preventivo, né, vale a pena. E, finalmente, prepare uma pequena explicação para Vicente sobre a importância de um contrato de honorários com a incorporadora e quais elementos são importantes que constem no documento. Claro, porque depois de efetivado o negócio, para que você vai gerar a possibilidade de uma discussão? Então, quando você se sentir seguro sobre o incorporador e o empreendimento, está na hora de você realizar, então, o contrato de honorários por escrito. É preciso que fique bem claro, por meio de cláusulas, quais são os direitos, quais são os deveres, tanto da incorporadora
quanto do gestor ou incorporador, inclusive valor da comissão, quando será paga, quais serviços deverão ser realizados, quais materiais devem ser utilizados, que tipo de publicidade pode ser feita, quais são os horários de plantão, dentre outros. Tudo que é combinado previamente vale muito a pena porque minimiza deveras os riscos. Viram que foi assim uma aula, né, sobre incorporações. Depois disso, se você vier a trabalhar com essa operação imobiliária, tome todos os cuidados possíveis, principalmente para você.